um trem passava aqui, ó. Tem que lá embaixo. Tiraram o trem, tiraram tudo. Então foi tudo acabando. Tudo acabando. E chegamos a esse ponto aí de não termos mais nada aqui. Pouca gente imagina, mas esse lugar aqui no município de Vassouras já foi um ponto estratégico do Brasil Imperial. Por aqui passaram trens carregados de café, fazendeiros, viajantes, histórias, escravizados, pessoas que ajudaram a construir o Vale do Paraíba. Hoje parece apenas um distrito silencioso, mas há pouco mais de 150 anos, esse lugar aqui era movimento, riqueza, transformação, e é justamente essa história que nós vamos caminhar juntos agora. E se você gosta de descobrir histórias como essa, se inscreve aqui no canal, eu tenho história para apoiar, para que possamos ir muito mais longe. Aqui a gente não fala apenas de história, a gente visita os lugares onde ela realmente aconteceu. Eu me chamo Michael Rocha e é um prazer tê-lo aqui. Para entender o nascimento aqui de Barão de Vassouras, nós precisamos voltar ao início do século XIX. Naquele tempo, toda essa região aqui, olha, viu o auge do café. As montanhas do Vale do Paraíba eram cobertas de fazendas e a riqueza produzida aqui nesse local transformou Vassouras em uma das cidades mais importantes do Brasil Imperial. Não por acaso, ela ficou conhecida como a Terra dos Barões. Mas havia um grande desafio. Todo esse café precisava chegar ao porto do Rio de Janeiro e fazer esse transporte por estradas de terra era lento, difícil e muito caro. Foi então que surgiu algo que mudaria completamente o destino dessa região, a ferrovia. E em 13 de junho de 1865, a grande linha da Estrada de Ferro Dom Pedro II chegou a esse ponto do vale. Aqui foi construída uma estação ferroviária que naquele momento recebeu o nome simples, Estação de Vassouras. Era o ponto mais próximo da cidade, da linha principal da ferrovia. Imagina a cena, naquela época, locomotiva a vapor, chegando e saindo lentamente desse distrito, o apito ecoando. E tinha um armazém da rede ferroviária em Barra do Piraí, na estação de Barra do Piraí. Nós éramos pequenos, iria eu e meu irmão fazer compra lá. E botava no trem para o trem trazer até aqui pra gente. Então colocava aquele saco de compra e tal, trazíamos, arreávamos aqui em Barão de Vassouras e íamos levar para casa a pé. Transportávamos um bocadinho até chegar em casa, né? Que eu morava na rua Desenganos de Paraná, aqui em Barão, e transportava as compras todas para lá. Hoje em dia está abandonado a estação ferroviária, desmancharam tudo, a janela era tudo de pin-de-riga. O senhor se recorda das janelas? Lembro da janela, era tudo de pin-de-riga. Então tiraram a janela porque era pin-de-riga, levaram as madeiras que era boa, entendeu? E mandaram fechar de tijolo.
Naquela época não havia as estradas que conhecemos hoje. O ir e vir era muito diferente. Muitas das vezes usando cavalos, ou mesmo a pé, pelas estradas de terra do Brasil. E aqui nós estamos diante de um momento histórico importantíssimo, não só para a região, não só para o Vale do Paraíba, mas para o Brasil. A linha férrea Dom Pedro II, ela trouxe um momento muito especial ali no final do século XIX. Isso aqui representou durante muito tempo o progresso, o avanço, a produção aumentando. E aqui a gente pode imaginar como era o movimento do passado. Imagina aqui, olha, as famílias, as crianças, todos aqueles que faziam uso dessa estação. E algo muito interessante é que havia nesse lugar uma outra estação ferroviária, que você vai estar vendo através dessa imagem. Uma estação até muito maior. E que hoje também não tem mais nada dela, restando apenas essa. E você vê, eu estou em Barão de Vassouras e eu vou entrar aqui dentro para você conhecer um pouco como era essa estação. Estação ferroviária do distrito de Barão de Vassouras. O mato está bem alto, você pode observar, mas ainda assim as paredes estão de pé. É o que resta desse local histórico, emblemático e que faz parte da história, como eu disse, não apenas local, mas de todo o Brasil. Consegue ver com muita facilidade ainda o piso dessa estação. Reforça ainda mais aquilo que eu disse há pouco, né? Você vê que mesmo um local como esse, abandonado há décadas e décadas, ainda é possível a gente observar a beleza desse piso, olha. Eu não encontro rachaduras nele. Aparentemente não encontro imperfeições e ele está aqui, olha. Aí serão árvores, plantas. Tá vendo? E ele continua de pé nesse local, com esse piso. Tinha motriz que passava aqui, onde nós estamos aqui, né? Vem aqui. Então, E aqui ligava a Vassouras. Aqui ligava a Vassouras. Ali depois da ponte, virava à direita. Você recorda dessas viagens na motriz? Lembro, ia muito em Vassouras de trem, voltava. Eu não ia muito no motriz, que geralmente depois do trabalho, eu trabalhava nessa época, deveria ter meus 13, 14 anos por aí. Eu trabalhava e ia para a Barra do Piraí. Entendeu? Mas para Vassouras fazer compra. E o movimento que tinha na estação aqui, muito, na década de 50? Muito. Vendia o creme suíço, Barão de Vassouras, vendia queijo. Inclusive tinha uma produção local aqui, né? Tinha e vendia produção. aqui, né? Era o creme suíço, Barão de Vassouras. Nessa época a gente trabalhava muito, eu era criança, mas eu trabalhava, tinha meu emprego. Fora eu trabalhava no laticínio fazendo horta, com a senhora que morava lá.
E quando veio a desativação da estação, qual foi o primeiro impacto que aconteceu aqui no Geralmente local? o impacto foi devagar, entendeu? Foram cortando os trens, foram cortando os movimentos tudo e começaram a quebrar a calçada porque vinham as máquinas mais pesadas a passar, maior. Aí quebraram a calçada toda dali de fora a fora para poder as máquinas passar. E com isso foi só acabando tudo. O senhor se recorda que se teve um anúncio na época, quando veio a desativar de uma vez? Que não teria mais, né, na verdade? Não teve nenhuma comunicação. Não, nenhuma comunicação. Simplesmente retiraram todos os trilhos. Aí depois foi. O primeiro que foi retirado foi a Vitória Estreita, né? Na estreita. Que foi acabando e ninguém foi retornando mais. Infelizmente, nós tínhamos a paradinha de trem ali dentro de Barão Vassoura, que ninguém tem a foto. Eu já pensei que procurar, ninguém mais tem a foto. Tinha uma paradinha de trem Tinha ali? Tinha uma paradinha de trem ali, perto do colégio, onde é o colégio. Uhum. Ali tinha paradinha de trem e tinha manobra do trem. Fazia manobra da máquina ali também. Uma coisa interessante é que a linha férrea que ligava Barão de Vassouras até o centro, né, a cidade de Vassouras, ela passava justamente aqui por esse local. Onde eu estou pisando aqui, olha, era justamente onde tinha a Bitola Estreita, que saía aqui da estação de Barão, ia até Vassouras, até onde temos ali a estação no centro da cidade. É por aqui que passava a motriz, é por aqui que passavam as pessoas que vinham até Juparanã, até Barão de Vassouras, para interligar as cidades de Barra do Piraí, Valença e outras localidades. Onde descia aqui, ó, esse troço aqui era uma escalha de bronze. Então eles abriram todo, tem um pedacinho que é lá em cima, abriram todo para poder tirar a escalha de bronze. Então só foi desfazendo, descobriram a estação toda para tirar os pindirrigas, porque tudo, a madeira toda era de pindirriga. Então descobriram tudo para tirar o pindirriga. Foram muito roubo, muita coisa que ficou enterrado por aí, não tem nem como mexer. Verdade. Obrigado por ter trazido um pouco dessa história. Nada. Ainda mais de quem viveu esse tempo, né? Isso é muito bom. Pra gente ver tudo acabando assim, ninguém fazer nada. Nosso interesse é que isso aqui continuasse em pé, mas infelizmente chegou a esse ponto de não poder ninguém fazer mais nada. Por que nós tratamos tão mal a nossa história? Nós sabemos que essa região hoje, boa parte do Brasil, ela é cortada pela linha férrea, levando minério, produção, praticamente não há mais o transporte de passageiros, né? Exceto alguns locais. Mas para você, por que nós cuidamos tão mal da história do nosso país? Por que locais como esse aqui, olha, não são preservados? Poderia ser um ponto turístico, poderia ser uma área dedicada a uma biblioteca, estudos. Eu sei que existem várias questões, né? Não é somente vir aqui e fazer uma obra, tem concessões, né, ao longo do trecho, mas por que não? Por que não há uma iniciativa para justamente
transformar locais como esse, memórias vivas, né, em áreas culturais. Aproveitar que ainda está de pé. Olha, ainda está de pé aqui para contar a história. Durante décadas, esse lugar foi ponto importante de circulação de pessoas, mercadorias, notícias. Por aqui passavam boa parte da riqueza produzida nas fazendas do Vale do Paraíba. Mas a história também muda. No final do século XIX, o Brasil vive grandes transformações. Em 1888, a escravidão foi abolida. Pouco tempo depois, a economia do café da região começou a entrar em crise. Muitas fazendas perderam força e o movimento intenso que existia por aqui e começou a ruir. A ferrovia continuou existindo por mais algum tempo, mas o grande movimento do período imperial já não era mais o mesmo. E aos poucos, aquele lugar que foi cheio de barulho, vapor, movimento, se transformou em um lugar tranquilo. Hoje, caminhando por aqui e convidando você, é difícil imaginar tudo o que aconteceu nesse pequeno pedaço do Vale do Paraíba. Mas cada estação, cada estrada, cada paisagem dessa região guarda um capítulo da história do Brasil. Por aqui passaram a riqueza do café, a expansão das ferrovias e as grandes transformações do século XIX.